Olá, muito boa tarde. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua tarde. Eu sou o pastor Sérgio Ricardo e agora começo aqui junto com você mais uma edição do nosso programa Super News, especial falando sobre coronavírus. E, claro, você é o participante principal desse programa e você pode fazer aqui a sua participação, colocar a sua opinião, dizer aí como está, onde você mora, aí a respeito do coronavírus, como que o pessoal está reagindo, a sua cidade, como que está aí esse isolamento, se está quase normal, como que as coisas estão acontecendo. Passa aqui para a gente no nosso WhatsApp, que já está aí na sua tela, 31, código de área de Belo Horizonte, 98402-9756. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Super FM 100,5. Você pode indicar também para toda a sua família, indicar aí para os seus familiares, coloque em todos os seus grupos, falando a respeito da programação da nossa Lagoinha, Rádio Lagoinha aí, né, Super FM. Lembrando também que essa rádio você pode acessar através do aplicativo Lagoinha. Então, já tenha essa liberdade para poder nos acompanhar em todos os momentos. Está no carro, acessa, está no seu escritório, ali com o aplicativo, fica tudo muito mais fácil. Ok? Fechado? Quero mostrar para vocês algumas imagens ao vivo aqui de Belo Horizonte, para você ver como anda a nossa capital, a capital do mais belo horizonte de todos. Ali nós temos ali uma avenida, eu não me lembro, ali não consigo identificar qual seja, é a Cristiano Machado, e essa avenida lá, poucos carros passando, só no sentido ali centro-bairro, no sentido bairro-centro está ainda muito parado, não é isso aí, Belo Horizonte em parte está guardando aí esse isolamento. E aí na sua cidade, como estão as coisas? Manda aqui pra gente, mande a sua participação. Você tem aí alguma colocação a respeito aí da Covid-19? Então, manda pra gente que queremos aqui te abençoar de alguma forma. E agora, para a gente ficar inteirado sobre algumas boas notícias, nós vamos chamar o nosso repórter Milton Guimarães. Milton, boa tarde, Deus te abençoe, tudo bem? Boa tarde, Serginho, Deus te abençoe também. Bom, aí eu estou aqui dividindo a tela agora com a nossa cidade, agora você aí toma a nossa imagem. Sim. E onde você está também continua ali o movimento ainda modesto, né, de pessoas, de carros aí pelas ruas, não é isso? Sim, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui, ó, o movimento da rua. Está quase como semana passada, né, Serginho? Você estava acompanhando aqui a gente no programa, você estava apresentando também. O movimento está bem parado. Para quem conhece essa parte aqui da cidade, eu estou aqui na região da Pampulha, né? O movimento aqui é muito mais cheio, né? Existe muito mais movimento de carro. A gente pode até mostrar e falar ao nosso telespectador também, né? E os nossos ouvintes aí da Rádio Super, né, Milton? Que essa é uma das avenidas que dão para o aeroporto da Pampulha. É isso mesmo. Então, uma concentração de algumas concessionárias, né, alguns pontos comerciais importantes. Sim. Nós temos aí também locadoras de carro. Então, o movimento é sempre muito intenso. Olhando assim, aos dias normais, está muito parado, né? Está muito parado, dá até uma certa tristeza para a gente acompanhar esse movimento. Está muito fraco, mas a gente entende a situação, né? E lembrando que nós temos aqui vindo para trabalhar exatamente com todos os cuidados, mantendo todas as formas de precaução, né? Sim. Exatamente para poder levar esse serviço aí para o nosso pessoal, o nosso público, abençoando com informações ali importantes a respeito nesta hora do coronavírus. Não é isso, Juninho? Isso mesmo. Meu querido Milton Guimarães Júnior, vamos então dar início aqui às nossas boas notícias, porque a gente quer fazer esse noticiário aqui abençoando todos os nossos telespectadores. E agora, com uma boa notícia, onde sobe o número aí de pessoas curadas do coronavírus, né, da Covid-19, não é isso? Serginho, são números de esperança. A gente já comentou aqui em outros programas e principalmente no Super News, existe esses dados, né, de curados aqui no Brasil e no mundo, são dados que foram publicados pela Universidade Johns Hopkins, que é uma universidade norte-americana. Ela divulga esses dados sobre o coronavírus porque ela é a instituição que está estudando a pandemia no mundo e a OMS, inclusive, utiliza os dados deles. Eles divulgaram na tarde de sábado, mostrando aí que são mais de 400 mil curados. E esse número ele é 4 vezes maior do que o número de mortos no mundo inteiro.
o número de mortos atualmente está em 108 mil pessoas e o de curados está em exatos 404.031 pessoas, ou seja, 4 vezes maior. Tem muitos jornais, né? A imprensa gosta de mostrar muito o lado ruim, mostrando quantos mortos, pessoas doentes, mas a gente tem que lembrar que o número de recuperados é 4 vezes maior e que dão muito mais esperança para quem nos assiste. Até porque a gente pensa nesse número de curados e a gente tem que nos apoiar em algumas questões também, até em termos de fé, porque a fé, entendemos aqui por fazermos uma TV confessional, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Sim. Mas também aquilo que nós nos cercamos de informação é aquilo também que é depositado no nosso coraçãozinho ali também. E muita gente, se depositar só as notícias ali das mortes que aumentam, dos números de casos confirmados que aumenta também, tudo isso traz um regresso aí, né, um passo atrás na vida dos nossos telespectadores, né, Sim. Milton? E, Serginho, é importante a gente lembrar que o número onde tem mais pessoas que foram recuperadas, né, que se recuperaram da doença, é inclusive onde teve mais casos da doença, que é na China. Lá são 77 mil pessoas recuperadas, seguidos de países como a Espanha, a Alemanha, o Irã e a Itália. Aqui no Brasil, os casos confirmados já são aí mais de 19 mil. Só que o Ministério da Saúde, até então, não divulgou o número de pessoas que se recuperaram da doença. A gente tem apenas o número que foi divulgado na semana passada, que é de 173 pessoas. E a gente espera, então, que o Ministério da Saúde divulgue os novos casos, que provavelmente aumentaram também. E a gente vê também, dentro desses números aí que nos mostram essa esperança também, é que nesses lugares que já foram aí o epicentro aí da doença Covid-19, por exemplo, você citou aí a Espanha, todos eles vêm diminuindo ali, até o registro de causas, né, até mesmo na Itália, dia a dia ali, olha, hoje foi o dia que teve um menor número de casos, e isso é importante também nesse processo que estamos vivendo, né? Isso mesmo. Agora, Milton, para a gente poder aqui trazer e alegrar o coração de muita gente aí, dos nossos telespectadores, a gente pode pensar assim, e os idosos que são ali, em parte, o maior, né, o contingente ali deste grupo de risco, eles estão muito vulneráveis. Mas também temos notícias boas a respeito aí dos idosos, não é isso? A gente tem uma notícia aqui que pode ajudar tanto idosos quanto pessoas que não são idosas, mas que também estão no grupo de risco, né? É de que uma universidade lá na Inglaterra divulgou um dado mostrando que sim, é possível ter uma vacina pronta até setembro deste ano. A gente fica feliz porque o nome da pesquisadora é a Sarah Gilbert. Ela deu uma entrevista ainda essa semana para uma revista lá da Inglaterra, né, mostrando que ela está muito feliz em poder dizer que ela tem quase 80% de certeza de que uma vacina vai ficar pronta até setembro. A gente avaliando assim, a gente fica assim, nossa, mas setembro já? Todos os dias a gente tem divulgado aqui alguma notícia envolvendo algum medicamento, alguma vacina, e ela diz que já em setembro vai ficar pronta. Só que a questão da vacina ficar pronta, ela diz que é por conta dela. Só que pesquisadores de outras universidades e de outras instituições dizem que para poder ter uma certeza de uma vacina, né, que ela possa ser eficiente para a sociedade, ela precisa de, no mínimo, uns 18 meses de testes, né, até que ela entre no mercado. Quem falou isso também foi o próprio Bill Gates, né, o dono da Microsoft, que já falou que está investindo bilhões em uma possível cura para o coronavírus, né? A gente fica contente, mas ela disse que até setembro ela vai dar certeza, porque em 2 semanas essa universidade já começa a fazer testes em humanos. A gente sabe também que a vacina ela precisa ser testada primeiro em animais para depois passar para humanos. E ela diz que se em 2 semanas já começar a poder fazer esses testes, em setembro essa vacina vai ficar pronta. É importante a gente noticiar isso também, né? Até por esses protocolos todos de teste aí dessas vacinas, que esses 18 meses parecem alongados. Mas como tudo é muito novo e ainda existem os desdobramentos ali também, até de novas formas do coronavírus, né? Então,
tudo isso aí pode ser, claro, sim, um bom sinal, é uma boa notícia, até porque dentro de alguns dias esses testes com essa vacina inglesa, né, sendo desenvolvida ali na Universidade de Oxford, ela dentro de alguns dias já terá ali os seus testes em humano. Então, setembro está logo ali, né? E é uma universidade de renome também, né, Serginho? Então a gente espera que ela esteja com quase certeza mesmo, porque ela diz que tem 80% de chance de dar tudo certo, a gente fica na esperança. E a gente vê também os esforços aqui no país, especialmente trabalhando aí, né, o medicamento, a cloroquina, hidroxicloroquina, ali junto com a azitromicina, dentro dos cuidados para poder também aqui já ter essa resolução, principalmente para aqueles casos ali já diagnosticados com previamente, né? Isso mesmo, a cloroquina, inclusive, já está mostrando um bom resultado, algumas pessoas já estão sendo testadas, ainda não existe uma certeza, mas o governo espera que logo, logo eles já possam liberar isso para toda a população. Isso é importante porque é também uma fagulha de esperança aí para todos nós. Sim. Agora, Milton, nós falamos sobre os países que vêm num decréscimo aí de casos, né? Nós vimos também ali aquela contraposição entre o número de casos que cai e o isolamento que vai melhorando ali, vai sendo afrouxado, e a Espanha tem sido uma amostra dentro desse conceito, não é verdade? A gente já tinha comentado umas semanas atrás sobre a preocupação do governo da Espanha sobre a questão do coronavírus, né? Só que ontem, né, na verdade na manhã dessa segunda-feira, né, das últimas 24 horas, o país registrou aí cerca de 500 mortes por conta de coronavírus. Você pode olhar e pensar assim, nossa, mas 500 mortes é um número muito grande, né? Só que a questão é que 500 mortes ainda é um número pequeno, perto do que já aconteceu há 15 dias, quando o país estava registrando aí cerca de 800 a 700 mortes. E esse número, apesar de ser triste, ele também é animador para as autoridades da Espanha, porque o país já está conseguindo se recuperar, o número de mortos está diminuindo e o número de infectados também está caindo. E o país já decidiu que eles vão voltar aos poucos na economia e a quarentena vai acabar rapidinho. O que eles dizem é que a quarentena ela deve acabar a partir dessa segunda. Alguns setores do mercado espanhol já voltaram à normalidade, né? Existem algumas empresas que voltaram a trabalhar, alguns comércios que já abriram suas portas, mas que provavelmente em 15 dias é que o país vai começar a se abrir completamente, né? Que o comércio normal, lojas vão começar a voltar a trabalhar normalmente. Para quem pega os ônibus lá na Espanha, as prefeituras, né, e os governos estaduais, municipais e o do próprio Estado, né, do próprio governo espanhol, já começou a liberar máscaras para as pessoas usarem no transporte público. A gente sabe que aqui no Brasil as pessoas estão usando máscaras, mas por conta própria. E lá eles já estão distribuindo as máscaras. Só que existe uma parcela da população que está desconfiando muito dessa volta da economia, né? E eles acreditam que somente em 15 dias é que o país deveria voltar ao normal. Só que o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, disse que não, que o país pode voltar aos poucos e nessa segunda alguns setores da economia já estão voltando à ativa. Ele disse que inclusive consultou especialistas em mercado e disse que o governo achou melhor a retomada da economia porque existe essa preocupação para evitar, né, uma recessão econômica que a gente sabe que provavelmente vai acontecer em muitos países. Verdade, e uma preocupação que nós temos também é com relação ao nosso país também, e hoje pela manhã o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele enviou ao STF, né, Supremo Tribunal Federal, um parecer a essa instituição exatamente para mostrar que o presidente da República, o governo federal, ele poderia definir aí essas políticas de isolamento social no combate. E isso também é o ponto que nos toca aqui no Brasil, né, Júnior? Toca muito no Brasil, porque se a gente comparar com países como a própria Espanha, que a gente comentou aqui, né, eles estão saindo de uma crise muito grande, né, da parte do coronavírus, né? Lá as mortes foram muito maiores do que aqui no Brasil. E muitos especialistas até dizem, né, que o fator da nossa temperatura aqui no Brasil é um país tropical, né, isso dificulta que o coronavírus se espalhe na nossa população. Então, a gente aguarda que esse parecer seja de fato eficiente, porque existe uma preocupação, principalmente das autoridades, de pequenos e de grandes empresários no Brasil, para que a economia do país volte à normalidade. Muito bom. E agora, para a gente
animar ainda mais aí pelas boas notícias também, nós temos aí uma idosa de 97 anos que se recupera. Que legal, conta pra gente. Serginho, essa idosa, ela tem 97 anos e ela é a pessoa mais idosa do Brasil que já se recuperou do coronavírus. Aquela primeira notícia era muito animadora, mais de 400 mil pessoas recuperadas em todo o mundo, e essa senhorinha faz parte disso, viu? 97 anos. Nas últimas semanas a gente divulgou aqui de pessoas com mais de 100 anos se recuperando em países como a Itália, na China, e o nome dessa senhora é Gina Dalcoleto. Ela é lá da cidade de Santos e lá no dia 1º de abril ela começou a apresentar sintomas, né, da coronavírus. E ela foi internada no hospital lá de São Paulo com uma certa confusão mental. Ela ficou internada na UTI do hospital e ela estava muito triste e agora ela voltou, ela se recuperou da doença, né? Ela é a pessoa mais velha a se recuperar do coronavírus e ela é uma senhorinha que tem 6 netos e 5 bisnetos. Ontem ela saiu do hospital, ela recebeu alta e ela foi tratada, olha, com antibióticos, diuréticos, corticoide e com a cloroquina. Os médicos ficaram muito felizes com a recuperação da senhora e já deram alta para ela e bateram palma para essa senhorinha que ontem foi liberada e que volta para a família hoje mesmo. Imagina então a felicidade aí de toda a família tendo aí recebido aí a sua vovó, a sua matriarca aí de volta em casa, principalmente depois desse grande susto, né? Sim. Isso aí tem que ser comemorado, tem que bater muita palma e soltar muito foguete. Tem que soltar, tem que ficar muito feliz, porque, olha, ela tinha 2 stents no coração, viu, Sérgio? Uau! Então, uma guerreirona aí também, não é? Uma guerreira. Muito bem. Meu querido Milton Guimarães, obrigado aí por mais uma participação espetacular aqui no nosso Super News. Te agradeço e amanhã tem mais, não é isso? Amanhã tem mais, Serginho. Enquanto marcar de novo, não é isso? Isso é verdade, isso é verdade. Fechado. Obrigado, Deus te abençoe, uma boa tarde, bom trabalho para você. Amém. Pessoal, agora ficamos aqui nessa parte aqui das nossas informações com as boas notícias para você e vamos para aquele rápido intervalo, mas logo mais, quando voltarmos do intervalo, vamos conversar com alguns pastores, alguns amigos que estão no Brasil, estão fora do Brasil, para mostrar como, para nos falar como essas situações têm sido resolvidas ali em suas cidades. Não mude de canal, fique por aí e já vá preparando a sua pergunta para participar aqui ao vivo conosco. Super News volta em instantes. Voltamos com o nosso Super News para trazer todas as informações a respeito do coronavírus, Covid-19, em edições especiais para abençoar você. E quero então chamar aí você para participação aqui conosco através do nosso WhatsApp. Participe aí, mande sua mensagem, mande sua opinião, sua posição a respeito da Covid-19 aqui para o número que está aí na sua tela, 31, código de área aqui de Belo Horizonte, 984029756. Manda sua participação, manda aí o seu nome, a cidade onde você participa, nos assistindo agora, porque para a gente é muito importante saber como que vocês aí estão lidando com a Covid-19. Como que estão as ordens dos prefeitos, as ordens dos governadores, como que vocês estão lidando aí nesse tempo tão diferente para todos nós. Fechado? Lembrando a todos vocês que participando aqui desse nosso programa, vamos aqui anunciar o seu nome e para a gente vai ser importante porque você fará conhecer o que está acontecendo de fato no Brasil e no mundo também, ok? Outra coisa, anunciamos também que falamos para a Rádio Super FM, Rádio Super 100,5, você pode sintonizar ou também você pode acessá-la, você pode ouvi-la através do aplicativo Lagoinha. Então, baixe o aplicativo aí no seu smartphone, baixe o nosso aplicativo aí no seu tablet, no seu PC, para que você também tenha acesso à Rádio Super FM, uma programação extremamente abençoadora. Um abraço a todos que nos ouvem neste momento também. E agora, pessoal, nós vamos dar sequência aqui ao nosso Super News e nesta tarde nós vamos passear um pouquinho, nós vamos conversar com o pastor Douglas Afonso da Lagoinha
Portugal. Então eu chamo aqui o pastor Douglas e o cumprimento, quero saudá-lo também. Pastor Douglas, bom dia, boa tarde, Deus abençoe, tudo bem? Boa tarde, pastor. Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Uma honra participar aqui, né, ter a sua participação no nosso Super News, contribuindo conosco, contribuindo aqui com o nosso país e também aí trazendo esse estreitamento das nossas lagoinhas, as igrejas irmãs aí espalhadas por todo o mundo. O prazer é nosso estar falando aí com você em Belo Horizonte. Nós estamos aqui em Braga, na Igreja Lagoinha Braga, tá certo? Com a pastora Ana Paula. E hoje vamos aí conversar, o que é que o pessoal quer saber de alguma informação nossa aqui de Braga, de Portugal, aqui da Europa. Estamos aqui. Agora, pastor Douglas, quando a gente ouve aqui os noticiários, né, e a gente viu que tão pertinho aí a Espanha registrando números alarmantes aí, crescimento de mortes, em algum tempo superando a Itália também, que pelo continente europeu são todos ali muito próximos, e Portugal, como vocês estão lidando aí com a Covid-19? Aqui em Portugal foi adotada a mesma coisa da Espanha e da Itália. Agora, Portugal tem uma vantagem em relação aos outros países. Por um lado, nós temos só o Oceano Atlântico, não é verdade? E só temos um país que fazemos fronteira, que é a Espanha. Então, graças a Deus por isso, foi bom essa localização geográfica de Portugal. Eu acredito que é um dos fatores que faz com que hoje nós só temos o quê? 535 óbitos, né? Quando você vê os 19 mil lá da Espanha, não é verdade? Sei que uma vida é muito importante, mas é uma diferença muito grande, de 535 para 19 mil do nosso vizinho aqui, a Espanha vizinha. E como foram as medidas tomadas aí? Há quanto tempo, por exemplo, a fronteira, esse cuidado aí com essa fronteira, especialmente aí com a Espanha, essa parte aí? Desde o dia 17 de março que nós estamos no confinamento, não é verdade? Nós só podemos sair mesmo para ir para o supermercado, uma farmácia, ou então você vai trabalhar. E quando você vai trabalhar, você tem que ter uma carta da pessoa que emprega você, entendeu? E agora, na Semana Santa, de sexta até hoje, ainda foi restrito ainda maior, uma restrição muito maior. Por quê? Porque na data, né, da Semana Santa, o pessoal quer ir para a casa dos seus parentes, né, então eles impediram, né? Eu não pude ir até Porto, e Porto não pôde vir para cá. Ficamos só dentro da nossa cidade, do nosso concelho. Então foi bem restrito agora na Semana Santa. E de uma forma, pastor, assim, nós brasileiros principalmente, somos muito relacionais ali, gostamos de gente, gostamos de nos reunir, o que contrasta um pouco aí com o estilo de vida europeu. O povo aí, principalmente os brasileiros, tem se comportado bem aí em Portugal, obedecendo aí esse período desse isolamento social? Portugal tem sido, né, uma vitrine aí para a Europa, né? Tem sido assim um modelo para a Europa. Se você sair aqui nas ruas agora aqui são 6h26, 18h26, você não vê quase ninguém na rua. Então, e nós nos adaptamos também, porque o presidente aqui, ele criou, né, um crime, né? Então, desobediência é crime. Se você descumprir o que está lá escrito lá no decreto-lei, você vai preso. Então, eu acredito que não tem no Brasil, né? Não foi criado esse crime de desobediência, mas aqui foi. Em algumas circunstâncias, nas esferas, por exemplo, municipais, essa ação está sendo tomada aqui. Mas aí, pela complexidade aí das leis e tudo, então fica meio controverso ainda aqui, até na efetividade ali. Tanto é que esse assunto aqui gera polêmicas, principalmente entre as nossas grandes capitais, aí, São Paulo especialmente, é o que está estabelecendo dessa forma. Agora, pastor Douglas, e quanto à igreja, a experiência online aí, como vocês estão vivendo e como tem sido a aceitação por parte aí dos membros, principalmente aí nesse tempo desse confinamento? Eu acredito que deve ser tão difícil quanto aí no Brasil. A gente é acostumado a abraçar, né, todo momento, para apertar a mão. No começo foi muito difícil, mas aqui nós temos, de segunda a sexta, nós temos meio-dia, nós temos uma palavra, né, ao vivo.
Às 15 horas nós temos uma série de estudos que a pastora Ana Paula, né, está disponibilizando também no YouTube e no Facebook. Uau. E às 19 horas, dia de segunda e quarta, nós temos uma pastora que é formada em psicologia, que está fazendo aconselhamento aos casais da igreja e para quem está assistindo. Então, tem sido muito bom. Tem sido muito boa. De alguma forma, a igreja vem se adequando aí a esse tempo aí tão novo para todo mundo, né? Tem que se adequar, né? E eu creio que muitas coisas vão mudar depois que acabar esse negócio dessa doença aí. Muitas coisas novas virão, né, em relação a isso aí. É lógico que ninguém vai acabar nunca com a questão de você se reunir numa igreja, né? Mas essa questão de usar a internet aí para pregar, para falar da palavra de Deus, eu acredito que esse acontecimento é um marco. O senhor tem conhecimento a respeito da lei aí de Portugal, que fala sobre a questão até de manter as igrejas abertas, ainda que sob as normas aí das organizações de saúde, ou é uma lei para todos estarem fechados? Não. Aqui é o seguinte: os pastores, eles têm uma carta, né? Eles vão sempre andar com essa carta, falando que ele é um pastor, e as autoridades policiais, eles não barram o pastor. Agora, nós não podemos ter o quê? Uma quantidade grande de pessoas dentro de uma igreja. A gente, por exemplo, quando nós vamos gravar a palavra de domingo, nós temos no máximo 5 pessoas e a nossa sala é para 300 pessoas. Se chegar ali uma fiscalização, não vai ter problema nenhum, não é? Porque nós temos 5 pessoas, uma sala imensa que comporta 300 pessoas, mas em relação a isso aí, a igreja tem sido tranquilo, ninguém tem barrado, ninguém tem chegar lá, você vai ser preso, não. Está tranquilo em relação aos pastores. Agora, pastor Douglas, uma notícia que nos chega aqui no Brasil fala sobre a questão aí do cuidado que o governo de Portugal vem estabelecer aí até com diretrizes para cuidar aí especialmente dos imigrantes, aqueles que ainda estão ilegais, no contexto até de um cuidado de saúde pública aí. Como que isso tem sido noticiado aí, o que há de verdade, como está sendo feito? Pode falar para a gente? Sim, existe uma verdade. O governo ele tem legalizado, né, pelo menos que provisoriamente, né, o pessoal que estava aqui de forma ilegal, ou então que tinha uma entrevista para poder, né, se legalizar. Então, nós pensávamos que ele ia logo legalizar assim de uma maneira definitiva, mas essa legalização vai ser só pelo período que perdurar essa questão das medidas do confinamento aqui de Portugal. Mas ninguém agora está atrás se tem alguém que é ilegal, se não tem. A preocupação com o quê? É com a questão das pessoas, né, no meio da rua. Ou seja, todos devem ficar em casa. Muito bom. É importante saber disso porque na semana passada, né, na nossa última edição, falamos aí sobre os imigrantes lá nos Estados Unidos também, né? E há um cuidado diferente, sim. E aí essa boa notícia aí também nos alegra aqui, muito aqui no Brasil também. Agora, sobre a questão aí de medicamentos, o cuidado, o trato, o que você nos traz aí de atualização de Portugal aqui para a gente no Brasil? Eu tomei conhecimento, né, que aqui em Portugal também, eles estão utilizando também essa medicação, né, que o governo federal, né, a hidroxicloroquina, na verdade, a azitromicina, eu ouvi falar que eles também estão utilizando aqui. Né? Aqui eles não colocam muito esse negócio no jornal, né? Eles tratam dessas informações aqui de maneira bem restrita, tanto que nós... ontem eu estava observando que um presidente de uma Câmara aqui estava um pouco chateado porque o Ministério da Saúde aqui não estava passando algumas informações de atualização. Então, eles são muito fechados em relação ao protocolo que eles estão utilizando aqui em Portugal. Então, eu aqui, realmente, eles estão utilizando esse medicamento, eu não posso.
eu apenas ouvi falar em comentários, né? Até mesmo de alguns comentaristas aqui que falaram também sobre esses medicamentos, mas assim, com veracidade, né, nós não temos, porque eles são muito restritos nas informações e nos protocolos que eles utilizam aqui em Portugal. Muito mesmo, muito restrito. Isso aí faz parte, talvez, ali de um contexto, como eu digo, para até trazer essa serenidade à população, não alarmar, mesmo, ou já é uma prática mesmo, uma prática aí do governo português? Eu acredito que é para dar tranquilidade, né? E aqui nós temos tranquilidade. Aqui não tem correria para ir comprar, encher a sua casa aqui de alimentação, não. Tem tido uma tranquilidade, né? Mas o governo já adiantou que provavelmente vai prorrogar esse período que por mais 15 dias, ou seja, até o 1º de maio, né? Vai ter essa questão do confinamento. E dentro do aspecto agora econômico do país aí também, noticiamos aí sobre a Espanha, que também já prevê um afrouxamento aí nesse isolamento aí, né? Esse lockdown, ao invés de ser totalmente vertical, já começar a ir para essa horizontalidade. Também você está vendo assim, até pelos impactos econômicos aí na nação portuguesa? Eu vou usar o termo que o primeiro-ministro utiliza aqui, que ele utilizou ontem numa entrevista. O levantamento de restrições, ou seja, a diminuição das restrições vão ser bem devagar. Mas aqui a gente já vê alguma coisa. Por exemplo, nós vamos, a partir agora dessa semana ainda, já começar com as aulas online, pela internet. E quem vai concluir, por exemplo, o ensino médio aí, aqui é ensino secundário, provavelmente, se acontecer, né, se continuar nessa tranquilidade, né, e diminuindo a questão dos óbitos, né, provavelmente lá pelo dia 14 de maio, né, o último ano, né, os outros anos não, mas quem está fazendo o último ano do ensino médio aqui, o ensino secundário, vão ter aulas presenciais. Então a gente já vê uma luz lá no final do túnel, né, em relação a essas medidas, né, e o governo realmente aqui em Portugal não tem tanta gente na informalidade como tem, né, no Brasil, mas temos, né? Então eles estão patrocinando, eles estão pagando, né? E existe essa preocupação, sim, né? Do comércio parado, da indústria parada. Existe essa preocupação. E é por isso que eles já estão já estão visualizando já diminuir essas restrições agora já no começo de maio. E agora dentro da própria igreja da Lagoinha Braga, né? Qual que é a ação que vocês estão promovendo sobre até o cuidado ali com aqueles membros que são comerciantes, são empresários, que estão aí sofrendo com esses dias aí, com as suas portas cerradas aí? Há alguma ação estratégica aí da própria igreja para dar um suporte, para dar uma mentoria para esses irmãos? Cada pastor aqui da Lagoinha, são 18 pastores aproximadamente, e a gente dividiu, né, um quantitativo de pessoas, né, onde nós ligamos todos os dias, né, onde a gente conversa na medida do possível. Também a pastora recebeu doações dos irmãos, né, de gêneros alimentícios, e à medida que vai aparecendo pessoas que desejam, né, receber essa cesta básica, a gente está oferecendo, está deixando na casa, e tem sido feito isso aí, dessa maneira. Muito bom. Pastor Douglas Afonso, muitíssimo obrigado pela sua participação, por nos ceder aí parte do seu tempo, né, para nos abençoar aqui em Belo Horizonte, no Brasil, através da Rede Super. Muitíssimo obrigado, viu? O prazer, nós estamos sempre aqui à disposição, tá bom? Um abraço aí para vocês. Obrigado, pastor. Dê um abraço na pastora Ana, uma pastora muito querida, uma pastora amiga, né? Fala aí de mim aí, que você esteve aí comigo agora aqui. Ela também deve estar assistindo, né? Então, um abraço para a pastora Ana Paula Manzo e toda a equipe aí da Lagoinha Braga, Porto, Lisboa, todo mundo aí. Viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. É isso aí, pessoal. Olha só que legal a gente ter essas boas notícias também, conversando com irmãos do outro lado do oceano, falando aí como estão vivendo nesses tempos difíceis de Covid-19. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Cássio Miranda, que está nos ouvindo pela Rádio Super
FM 100,5. O pastor Cássio está dizendo que está muito bom, o áudio está muito bom. Ficamos felizes aí com isso. Cássio, estimamos aí que esse tempo seu também aí se abrevie de uma forma vitoriosa, a contento, para que logo você esteja aqui assumindo também o seu posto, e um privilégio poder estar aqui substituindo você nesses dias aí. Ok? Deus abençoe você e toda a sua família. E agora nós vamos para aquele rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar com o pastor Paulo Ricardo da Lagoinha, Porto Alegre. Vamos ao sul do Brasil saber como as coisas andam por lá em termos de Covid-19. Não mude de canal, não mude de estação, porque daqui a pouco o nosso Super News volta trazendo mais informações para você. Voltamos com o nosso Super News para trazer aqui atualizações a respeito da Covid-19, desta pandemia aí que tem assolado a todos nós, tem nos marcado, e precisamos de conhecimento, e desse conhecimento que de fato faz a diferença para todos nós, conhecimento que também nos dá esperança. E claro, você aí pode aqui trazer a sua participação aqui através do nosso WhatsApp 31 98402 9756. Você pode mandar aqui a sua participação dizendo como você tem lidado aí com o coronavírus, a sua forma de precaução e como está também na sua cidade, ou trazer aqui também alguma informação importante, relevante aqui para todos nós. Vamos divulgar aqui ao vivo também, fazendo aqui como a Sueli, que pergunta: gostaria de saber se a hidroxicloroquina mais azitromicina é eficiente e por que não liberar para todos os hospitais usarem? Não evitariam mais mortes? Obrigado. Irmã Sueli, nós temos aqui, essa é a busca, a resposta para que todos nós queremos, principalmente pela expertise que nós temos aí na fabricação deste medicamento. O governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, já autorizou os laboratórios do Exército a produzirem, mas os testes para que sejam de fato aprovados e liberados para o tratamento ali preventivo, ou o tratamento inicial da Covid-19, seja então aí como forma protocolar a todos os hospitais. Então, temos essa oração e vamos em breve aí trazer alguém que possa nos trazer aqui, nos informar a respeito da produção e nos informar também a respeito da distribuição desses medicamentos, ainda que agora o foco seja a Covid-19, ok? Então, vamos trabalhar nesse sentido, assim como todos os órgãos competentes já estão. Você pode nos acompanhar aí também pelo aplicativo Lagoinha, pelo site redesuper.com.br e também falamos para a Rádio Super FM 100,5. Então, um abraço também a todos que estão nos ouvindo. Podem estar no seu carro, podem estar ali em casa mesmo, mas sintonizados aí nessa rádio que de fato nos abençoa bastante. E agora, meu pessoal, nós vamos falar aqui sobre o coronavírus, mas sabendo aí a posição, tendo aí uma informação de a quantas andam ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, extremo sul do nosso país, e eu quero convidar para dividir a tela comigo o nosso querido pastor Paulo Ricardo, da Lagoinha, Porto Alegre. Pastor Paulo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso Super News, Deus abençoe a todos por aí. Boa tarde, Serginho, tudo bem? Paz, Deus abençoe, é um prazer poder estar participando. Paulo, a gente está falando aqui sobre os contextos regionais aí, Noticiou-se esses dias aí que o próprio governador de Porto Alegre reduziu o seu salário para investimentos, para poder ali ajudar nesse período. Como que a população aí gaúcha recebeu essa notícia e como tem sido os desdobramentos aí dessa notícia? Bom, aqui tem os decretos, tanto estaduais quanto municipais, determinando o isolamento, todo o comércio fechado, tudo fechado. Acho que na semana passada que eles começaram a liberar algumas atividades,
colocando elas como essenciais. Aí entrou posto de gasolina, entrou salão de beleza, entrou diversas atividades, mas aqui a restrição ela está bem séria, né? Nós temos visto o avanço nesse quesito da restrição, nós temos visto que tem sido bem efetivo e temos visto as autoridades bem engajadas nesse quesito de combater esse vírus. Muito bom. Agora, pastor, como todos nós no Brasil especialmente, né, ontem com a celebração da Páscoa, né, como que foi essa experiência, está sendo essa experiência aí online nas igrejas aí que você coordena no Rio Grande do Sul? É algo muito novo, né? A gente fazer os cultos online. A gente já transmitia com o público presente, a gente fazia as transmissões. Agora, você fazer exclusivamente online é algo muito novo, né? A gente tem visto uma boa aceitação do povo, o povo tem participado, né? As ovelhas têm participado das transmissões, de todas as atividades que nós temos feito online, né? Que a gente não está se restringindo somente aos cultos. Os nossos GCs, inclusive, eles são online, cada GC faz no aplicativo a sua reunião. E a aceitação do povo e o envolvimento do povo tem sido muito bom nesse período. E o povo dentro da igreja, eles estão observando bem aí esse período desse isolamento social? Ou ainda você, como pastor, tem que trabalhar muito nessa questão ainda da educação, na questão da prevenção? A gente tem falado muito em relação a essa questão do isolamento, né? Na necessidade de estar nesse período de isolamento. Aqui a nossa igreja em Porto Alegre, o povo fala que é a igreja do abraço, né? A Lagoinha tem essa característica, né? De abraçar, de estar junto. E a gente tem orientado muitas pessoas para nesse período estarem realmente não fazendo isso. Né, se por alguma necessidade precisarem encontrar com alguém, não ter esse contato, né, para evitar, porque é extremamente necessário, né, manter esse isolamento. Então a gente tem falado muito a respeito disso, de se manter nesse isolamento e aproveitar esse período, esse tempo, para cuidar da família, né, para que haja uma restauração nos lares, nas famílias. Nós temos falado muito a respeito disso. E aí você, até pelo contexto pastoral, você tem trabalhado aí com essa questão de família, do cuidado, tem tido aí algum tipo de problema que se acentuou, a briga conjugal, ou você tem visto como tudo ainda dentro de um normal? Bom, o que a gente tem percebido nesse período do isolamento são as pessoas, um aumento na crise de ansiedade. As pessoas extremamente ansiosas pela incerteza de como que as coisas vão decorrer daqui para frente, né? Então nós temos atendido muitas pessoas com crises extremas de ansiedade. Porque muitos autônomos aqui, né? Então, os comércios fechados, tudo fechado, as incertezas das pessoas de como que vai ser, não só a questão da doença em si, mas a questão financeira também. Então, a gente tem atendido muito essa situação, crises de ansiedade. Aí sim, casais, jovens, né, todo tipo de pessoas nessa situação. E alguma ação destacada que a Lagoinha Porto Alegre ou as demais estão fazendo no sentido de solidariedade, principalmente aqueles que estão passando esse momento de uma forma mais severa, assim? Tem, nós fizemos uma ação que ela era uma ação, a princípio, emergencial. Eram 72 horas, ao qual nós recolhemos alimentos, né, para poder atender famílias. E, para nossa surpresa, nós conseguimos, em 72 horas, recolher 2 toneladas de alimento e alcançamos 195 famílias. No dia seguinte, ao término da ação, a gente falou, a gente não pode parar, vamos continuar.
Uau. E aí a gente continua fazendo, né? A gente está com essa ação. Aqui a igreja, não existe um decreto para a igreja estar fechada. A igreja ela pode estar aberta, né? Aqui no Rio Grande do Sul você pode ter cultos com 30 pessoas, só que é difícil você escolher quem você vai trazer. Então a gente preferiu manter, né, na plataforma online, mas a igreja ela está aberta todos os dias, né, das 14 às 19 horas, de segunda a sábado, e no domingo das 16 até às 20 horas. Então a gente está mantendo plantões na igreja, onde a gente está recolhendo, recebendo alimentos e entregando cestas básicas. Então a gente tem feito esse trabalho com o plantão. Sempre tem um casal de pastores de plantão. Nós estamos atendendo pessoas, né, nessas situações que eu falei, com crise de ansiedade e tudo. Então, a gente tem os atendimentos pastorais e temos os plantões para o recolhimento de alimentos, né? E até mesmo também dentro desses plantões ali, no caso de alguém procurar por uma orientação ou até uma oração também, não é? Sim, sim. É por isso que a gente tem a equipe que fica lá embaixo, né, recebendo os alimentos e tudo, e sempre tem um casal de pastores na igreja durante o período do plantão para poder estar atendendo às necessidades, se alguém quiser aconselhamento, conversar ou uma oração. E hoje, pensando assim, a expectativa até mesmo da sua membresia aí, dos irmãos todos da Lagoinha Porto Alegre, sobre esse tempo. Fala-se ainda de mais 15 dias, pelo menos, em alguns casos entrando ali já para maio todo, né, considerando o pico da doença, e como que os irmãos estão se mobilizando em termos até das orações aí e as expectativas também para essa volta. Aqui, pelo menos até o dia 30 de abril, é tudo da forma como está, né? Não se fala em afrouxar as medidas, pelo menos até o dia 30 de abril. Depois disso, aí eles vão ver novamente como é que vai ser essa questão. Nós temos movimentado bastante a igreja. Né? Você sabe que Lagoinha ela é uma igreja extremamente ativa, né? Com trabalhos no seu dia a dia. E em relação a esses trabalhos diários que ela tem, ela é uma igreja, se torna uma igreja extremamente relevante. E o que eu tenho conversado com o povo aqui é que a mesma relevância e trabalho que nós tínhamos presencialmente, nós precisávamos transmitir e transferir isso para a plataforma virtual. Então a gente tem feito, nós acabamos ontem um período de 21 dias de consagração e oração com todos os GCs. Tudo nós temos envolvido os GCs para que as pessoas participem. Então acabamos ontem esse período de 21 dias. No domingo retrasado, o primeiro domingo do mês é o nosso culto de ceia. E aí nós lançamos a campanha Santa Ceia em Casa. Mas não foi só uma campanha de falar que vai tomar a ceia em casa. Nós distribuímos, literalmente, todos os líderes de GC entregaram para os seus membros do GC e nós entregamos mais de 450 ceias. Uau. Para que as pessoas pudessem estar ceiando em casa. Nós não passamos para um membro preparar, nós entregamos o kit pronto para ele, com pão e com suco. Nós temos feito os GCs virtuais, né, através de aplicativos. Então, todos os GCs estão acontecendo normalmente, estão funcionando normalmente. Nós temos lives, hoje mesmo nós vamos ter uma live às 20 horas com o pastor Richard falando sobre ansiedade e depressão. Nós temos uma live na quarta-feira só de adoração. Nós temos uma live no sábado, 4 horas, que é dos Gerações. Uma às 20, que é dos jovens. Então a gente tem, fora o culto de terça e domingo, então a gente tem se movimentado e esse movimento ele tem acontecido a partir sempre dos GCs. Que é isso aí, meu pastor Paulo Ricardo, pastor da Lagoinha Porto Alegre. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos pela participação relevante aqui no nosso Super News, informando como a igreja aí está se mobilizando. Parabéns a todos vocês aí, viu? Deus abençoe e Deus continue guardando, protegendo-os
livrando-nos do mal e dando toda essa força, ímpeto, coragem para continuar estendendo o reino aí sobre Porto Alegre. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém. Obrigado. Prazer. Muito bem. Gente, conversamos agora com o pastor Paulo Ricardo Lagoinha Porto Alegre, assim anteriormente com o pastor Douglas Afonso da Lagoinha Braga, Portugal. Isso tudo para informar você do que está acontecendo, da perspectiva cristã a respeito da Covid-19 durante esse período aí dessa pandemia e desse isolamento social. Nós aqui da Rede Super, então, agradecemos por participarem conosco. Marcamos um encontro amanhã às 14 horas em nova edição do nosso Super News especial e desejando a você uma excelente segunda-feira e uma excelente semana, se Deus quiser, para todos nós. Deus abençoe, forte abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.